Por que nunca encontraram o corpo de Moisés? Essa é uma questão que desafia o tempo e tem sido objeto de debate por séculos. O enigma em torno da figura de Moisés transcende as narrativas bíblicas, escondendo segredos e verdades que permaneceram ocultos, pelo menos até agora. Neste vídeo, exploraremos a história de Moisés e os mistérios intrigantes por trás desse personagem miraculoso. Moisés ocupa um lugar central na Bíblia e, possivelmente, na história da humanidade. Suas ações e palavras deixaram um impacto profundamente positivo que ressoa até os dias atuais. Escolhido por Deus, Moisés liderou os hebreus na libertação da escravidão no Egito, guiando-os em direção à terra prometida de Canaã e instruindo-os nos princípios da lei divina. A narrativa de Moisés é registrada nos primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, com ênfase especial no livro do Êxodo. Esse livro detalha seu nascimento, seu chamado como profeta e sua liderança na fuga dos filhos de Israel do Egito. O Êxodo narra uma fuga notável, envolvendo mais de 2 milhões de escravos escapando de um dos países mais fortificados do mundo. Essa história é marcada por milagres, alguns dos quais são amplamente reconhecidos nas Escrituras. Moisés, como líder dos israelitas naquele momento, testemunhou milagres que rivalizam com os realizados para Abraão, Isaque e Jacó combinados. Embora alguns eventos possam parecer mágicos, como a transformação da vara de Moisés em uma serpente, muitos deles são interpretados como manifestações naturais evidenciando o poder de Deus sobre a criação em benefício de seu povo. Moisés nasceu em um período difícil para os israelitas, que haviam caído na escravidão no Egito. Inicialmente escondido por sua família para protegê-lo da ordem do faraó de matar todos os bebês israelitas, Moisés foi eventualmente colocado em uma cesta e deixado à deriva no rio Nilo. Resgatado pela filha do faraó, ele foi criado como um nobre egípcio, mas sua identidade israelita nunca foi esquecida. Ao se deparar com a injustiça infligida a um escravo hebreu, Moisés, enfurecido, interveio, resultando na morte do agressor egípcio. Temendo represálias, Moisés fugiu para o deserto, tornando-se um fugitivo da justiça do faraó. Esses eventos marcaram o início de uma jornada extraordinária que moldaria o destino de Moisés e do povo hebreu. Moisés viveu na região desértica de Midian. Em certo momento, 7 filhas de um príncipe sacerdote de Midian foram a um poço buscar água para os rebanhos de seu pai. Contudo, pastores locais apareceram e as expulsaram. Moisés interveio, afastando os pastores e providenciando água para os rebanhos. Ao tomar conhecimento do ato heróico, o pai das moças convidou Moisés para uma refeição e o recompensou com um casamento com uma de suas filhas, Zípora. Moisés então se transformou em pastor, casou-se com Zípora, formou uma família e desfrutou de muitos anos de felicidade. Num certo dia, enquanto cuidava de suas ovelhas, Moisés notou uma sarça ardente e misteriosa. Deus falou através dela, instruindo Moisés a abandonar sua vida tranquila no deserto e retornar ao Egito para libertar os israelitas da escravidão. Deus expressou ter testemunhado a opressão do povo no Egito e ouvido seus clamores, decidindo libertá-los das mãos dos egípcios, conduzindo-os a uma terra abundante em leite e mel, habitada pelos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, hebreus e jebuseus. Com 80 anos, Moisés enfrentou o faraó, que recusou liberar os israelitas. Diante dessa recusa, Moisés provocou 10 pragas sobre o Egito, desde a transformação da água do rio Nilo em sangue até a morte dos primogênitos. Somente após esses eventos, o faraó concordou em libertar os hebreus. Na jornada em direção à terra prometida, o faraó mudou de ideia e ordenou que suas tropas perseguissem os israelitas. No entanto, Moisés abriu um caminho através das águas do Mar Vermelho com sua vara, permitindo que os hebreus atravessassem antes de o mar se fechar sobre as tropas egípcias. Ao chegar ao pé do Monte Sinai, Moisés subiu ao topo, onde recebeu as 2 tábuas com os 10 mandamentos e outras leis divinas que começaram a regular as relações entre as pessoas. Durante 40 anos, vagaram pelo deserto até que toda a geração de escravos morreu, permitindo apenas que os nascidos em liberdade entrassem na terra prometida. Moisés enfrentou várias provações de liderança no deserto, lidando com os israelitas, que eram um grupo indisciplinado e ingrato. Após uma vitória sobre os amalequitas, acamparam ao pé do Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos escritos por Deus em 2 tábuas de pedra. Durante um período de 40 dias em que Moisés permaneceu no monte, os israelitas fabricaram uma estátua de um bezerro de ouro para adoração.
Ao retornar ao acampamento e testemunhar o comportamento idólatra, Moisés ficou furioso, lançando as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Subsequentemente, subiu novamente a montanha para rogar a Deus que perdoasse os israelitas, substituindo as tábuas dos 10 mandamentos. Enquanto Moisés estava no monte, seu rosto irradiava com a luz da glória de Deus. Ele foi um líder extraordinário que faleceu enquanto conduzia seu povo à terra prometida. No entanto, apesar de todas as bênçãos, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. O motivo foi explicado por Deus em Deuteronômio 32, 2.51-52, indicando que Moisés não defendeu a santidade de Deus entre os israelitas e traiu o Senhor nas águas de Meribá-Quades, no deserto de Zim. O incidente em Meribá-Quades está registrado em Números 20. Os israelitas, enfrentando a escassez de água no deserto de Zim, se revoltaram contra Moisés e Arão. Deus instruiu Moisés e Arão a reunir a assembleia e falar com uma rocha para que dela saísse água. No entanto, Moisés, aparentemente irritado, golpeou a rocha 2 vezes com sua vara, resultando na água prometida por Deus. Entretanto, Deus afirmou que, devido à falta de confiança de Moisés e Arão nele, não permitiria que liderassem os filhos de Israel à terra prometida. Embora o castigo possa parecer severo, ao examinarmos de perto as ações de Moisés, vemos várias falhas óbvias. Moisés desobedeceu a uma ordem direta de Deus, não falando à rocha como instruído, mas sim golpeando-a com sua vara. Deus queria que Moisés confiasse nele, especialmente após tantos anos de uma relação próxima. Moisés não precisava usar a força, simplesmente precisava obedecer a Deus e confiar que ele cumpriria sua promessa. Moisés é culpado por atribuir a si mesmo o mérito do milagre, ao perguntar ao povo reunido junto à rocha: "Mostraremos água desta rocha?" Essa atitude foi pública, e Deus não poderia deixá-lo impune, esperando que os israelitas compreendessem sua santidade. A rocha que dá água é usada como símbolo de Cristo em 1 Coríntios 10, versículo 4. A rocha foi golpeada em Êxodo 17, versículo 6, assim como Cristo foi crucificado uma vez. Hebreus 7, versículo 27. O discurso de Moisés à rocha pode ser uma representação da oração. Jesus foi golpeado uma vez e continua a oferecer água viva àqueles que oram com fé. Ao golpear a rocha com ira, Moisés destruiu a tipologia bíblica e, de fato, crucificou Cristo novamente. O castigo de Moisés por desobediência, orgulho e distorção do sacrifício de Cristo foi severo, ele foi impedido de entrar na terra prometida. No entanto, Moisés não se queixou de seu castigo. Pelo contrário, ele continuou liderando fielmente o povo e orando a Deus em sua santidade. Deus, por sua vez, foi compassivo, convidando Moisés ao Monte Nebo, onde lhe mostrou a terra prometida antes de sua morte, conforme registrado em Deuteronômio 34, versículo 4 ao 5. Moisés faleceu em Moabe, conforme o Senhor havia dito, mas seu fracasso na rocha não negou nem rompeu sua relação com Deus. Deus continuou usando o profeta, chamando-o carinhosamente. A morte de Moisés permanece um dos maiores mistérios da Bíblia. Sabemos que ele faleceu aos 120 anos, mas seus olhos não enfraqueceram, nem suas forças desapareceram. Moisés estava em seu melhor estado quando Deus o chamou para casa. Subindo ao Monte Nebo, desde as planícies de Moabe até o cume de Pisga, com uma elevação de cerca de 4.500 pés a quase 1 milha, Moisés atingiu a cúspide lutando vigorosamente. Não havia um caminho largo o suficiente para Moisés, mas ele não precisava disso. Ele estava plenamente consciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Enquanto contemplava sua última visão da terra prometida, um lugar que jamais pisaria, Deus chamou Moisés de volta para casa. Moisés entregou seu espírito, cumprindo assim a palavra do Senhor. Ele partiu em paz, e os detalhes de sua morte estão registrados nos últimos 6 versículos do capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Posteriormente à morte, segue-se o enterro, e no caso de Moisés, o versículo 6 apresenta uma das declarações mais notáveis de toda a sua extraordinária trajetória. De acordo com a Bíblia Amplificada de Deuteronômio 34, versículo 6, está escrito: "E eles o sepultaram no vale da terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas até o dia de hoje, ninguém sabe onde está exatamente sua sepultura." Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus libertou pessoalmente. É notável que o Senhor tenha ocultado a tumba para evitar que se tornasse um local sagrado, e,
Por conseguinte, a sepultura de Moisés permanece desconhecida até os dias de hoje.